pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um podcast da Era Educação, trazendo aí, como sempre, segurança nos exames radiológicos através do conhecimento. Estou de azul, não é à toa, estou aqui com o Giovanni no mês de novembro para falar um pouco para vocês sobre o Novembro Azul. Para isso, eu trouxe um convidado super especial, que é o Dr. Edson, que eu peço que ele se apresente aí, doutor. Opa, obrigado, Karen. Agradeço aí o convite do CETAM, né, para estar nesse espaço, que eu acredito que seja um espaço de divulgação científica, né, Isso mesmo. de tirar dúvidas. Bom, eu sou médico, sou urologista, já estou atuando aqui na região, acho que há perto de uns 10 anos, né. Eu sou urologista lá da Santa Casa de Santa Bárbara, né, tive aí durante bastante tempo uma atuação também no sistema público, né. E atualmente eu sou médico assistente no Hospital Mário Gatti, né, que eu sou urologista lá, né, e professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, né, que aqui no Hospital Santa Bárbara a gente tem um programa de residência médica e de internato, né, que eu atuo lá. Toda a região aí tá coberta, né, doutor, pela sua presença aí, né? Sim. Muito bom, pessoal, um médico muito conhecido, muito respeitado, né? A gente tem muitos exames que nós realizamos de você, sempre temos ótimas referências aí. E falando um pouco do Novembro Azul, doutor, por que esse nome, né? A gente sabe que tem Outubro Rosa, que teve toda a história, tem alguma correlação, é coincidência? Como que é? Então, na verdade, o Ministério da Saúde ele tem várias iniciativas, né? Antes do Outubro Rosa teve o Setembro Amarelo, né? Então, todos os meses, o Ministério da Saúde, ele foca em alguma condição, em algum tipo de problema de saúde e para se trabalhar nisso. Mas se a gente for pensar assim do ponto de vista da história do Novembro Azul, ele é um dos mais antigos, né? Muito antes de existir as outras cores e os outros meses, né? Há muito tempo atrás, ali no começo da década de 90, né, houve o início de uma campanha, né, em que se despertava a atenção de alguns homens para os problemas com a sua saúde, né? Porque, Karen, em qualquer faixa etária, né, isso vai se agravando ao longo do tempo, o homem, na verdade, é o sexo frágil, né? A gente adoece e morre mais, né? Por exemplo, a gente já tem uma expectativa de vida, né, entre homens e mulheres hoje que diferem de 7 anos. As mulheres vivem mais ao perigo, né? Exatamente. E quando você chega na idade mais avançada, você adoece e morre mais de doenças que a gente chama de crônico-degenerativas do que as mulheres, né? Tem até uma brincadeira que a gente diz que daqui a 100 anos, né, o homem vai viver 200 anos e a mulher não vai morrer nunca. Nossa, então, vai ser eterna. Meu Deus, coitado do mundo, né, que só vai ter mulher. Não, né? mas isso é bom, isso é bom. Mas o Novembro Azul ele começou por isso. Então, lá na Nova Zelândia, ali naquela região ali da Austrália também, um grupo de moços, né, de rapazes ali, eles se reuniam sempre num pub e um deles adoeceu. Teve um tumor de testículo, acho que era isso. E eles ficaram espantados, porque de repente um cara que era sadio, que estava tudo bem, descobriu que tinha um câncer, né? Nossa. Uma consulta lá que ele fez de rotina no médico. E aí eles fizeram uma campanha de deixar crescer o bigode, porque quando você deixava crescer o bigode, que é uma coisa que chama muita atenção, alguém pergunta, mas por que você está de bigode? E ele fala, estou de bigode para chamar a sua atenção, para que você possa cuidar da sua saúde, procure seu médico, faça seus exames. E eles desenvolveram várias atividades, por exemplo, corrida, bicicleta, sempre coisas que motivassem, atividades que promovessem a saúde. E essa campanha pegou a ponto de atravessar continentes, ir para os Estados Unidos e depois chegou no Brasil. E no Brasil houve a criação, há muito tempo atrás, de uma secretaria especial dentro do Ministério da Saúde, né, que teve essa atenção com a saúde do homem. Há muito que se sabia que o homem adoece mais que a mulher, né, que procura menos os serviços de saúde. E aí foi criado o Novembro Azul, com foco na questão do câncer de próstata, mas também em doenças cardíacas, como o infarto, o AVC, na redução do tabagismo, né? E aí, entre esses meses coloridos, né, que a gente chama, né, o Novembro Azul é um dos mais antigos em função disso. Eu achei que o bigodinho era só um enfeite para o homem, tem todo um histórico aí por conta do bigodinho, né? Não, mas é em função disso, assim. E aí a questão da cor, do bigode, tudo virou uma marca aí da campanha, virou um slogan. E os homens só se preocupam com o câncer de próstata, né? Mas a gente sabe que tem outros cânceres aí que podem estar pegando. Sim, tem outras doenças, né? Mas o câncer de próstata, como essa campanha já é feita há muito tempo, ela tem um apelo por si, né? Então, muitas vezes você aproveita que o homem busca o serviço de saúde em função da preocupação com câncer de próstata,
Mas ali você às vezes faz o diagnóstico de um diabetes, de um Você já colesterol alto. laça ele, né? Você já laça ele, né? Exatamente. Falando em mídia social é muito comum isso, né? Às vezes você faz uma chamada assim, mais dá uma manchete, né? Para o indivíduo morder, digamos Isso assim, daí né? tá Fazer igual o bite. promoção, né? Isso. A mulher vê lá, promoção, é um negocinho de promoção, mas a mulher vai lá, compra promoção e compra mais 10 itens, vai né? nas outras coisas também. Então, para a gente, né, quem trabalha no aspecto da questão da saúde pública, é importante a questão do câncer de próstata, sem dúvida nenhuma. É o segundo tumor que mais mata, né, a população masculina. Existem estimativas aí que dizem que em torno de a cada 40 minutos está morrendo alguém com câncer de próstata, então ele é importante em função disso. Estimativas ainda de muitos outros que tem que não sabem, exatamente. Né? E é uma doença com potencial de cura muito grande, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Apesar de ter esse estigma, né, do câncer, mas o câncer de próstata, quando ele é identificado numa fase inicial, a taxa de cura dele passa de 90%. E dificilmente você encontra taxas de cura iguais a essa em outros tipos de doença. O tumor de pulmão, o tumor de estômago, o tumor de fígado Até não tem essa câncer taxa. de mama, né? Exatamente. Muito não tem essa taxa de curabilidade, né? Então é importante que durante esse mês, né, do Novembro Azul a gente converse sobre isso, mas não é somente durante o mês de novembro que o homem tem que procurar os cuidados com a saúde. Ele tem um ano inteiro para fazer isso. Exatamente, é mais um momento. Sim, sim. E aí, se a gente começar a pensar em sintomas, doutor, quais são os primeiros sintomas que esse homem tem que começar a se preocupar, desde aquele menorzinho ao mais intenso? Perfeito. Bom, aí é que vai uma outra quebra de mitos, né? Primeiro, não tem sintoma. Olha. O tumor de próstata, nas suas fases iniciais, e essas fases iniciais às vezes duram muito, ele é totalmente assintomático. Então, fazendo uma analogia, é igual a hipertensão arterial. A hipertensão é uma doença silenciosa, por isso que ela mata tanto. Descobre, explodiu. Exatamente. Se fosse igual ao Covid, que depois de 3 dias você tem sintoma, todo mundo estava procurando serviço médico, mas o câncer de próstata não ia ter horário não. na sua agenda, doutor. Mas o câncer de próstata não. Por isso que a estratégia adotada pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Urologia, por vários institutos que fazem essa promoção, é pela busca ativa, né? O exame de detecção precoce, o diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Que começa com o exame de PSA, passa pelo exame de toque, pode chegar até nos exames de imagem, que depois eu acredito que a gente vai falar sobre isso aqui. Eles são importantes justamente por isso, porque não tem sintoma. E se não tem sintoma, quando é que a gente começa a procurar por isso? Geralmente em torno dos 50 anos de idade. Tem que começar antes de ter sintomas. Exatamente, porque em torno dos 60 e 70 anos de idade é onde se concentra a maior parte dos pacientes que têm essa doença. A doença se manifesta ali. Significa que ela começou antes. Então, se você quer fazer uma detecção precoce, você começa a fazer a avaliação do câncer de próstata, né, uma pesquisa pelo câncer de próstata, em torno dos 50 anos. Para quem tem um parente de primeiro grau, um tio, um irmão, um avô, um primo de primeiro grau com câncer de próstata, a gente puxa isso 5 anos antes. Então, em torno dos 45 anos de idade, para quem tem um parente conhecido que sabidamente teve câncer de próstata, é interessante começar. E para as pessoas, de um modo geral, a partir dos 50 anos. Para quem é afrodescendente também, a doença tem um comportamento um pouco mais agressivo. Né? Como no nosso país todo mundo é muito misturado, né? Mas via de regra, para as pessoas afrodescendentes, o câncer de próstata ele tem um comportamento um pouco mais agressivo. Né? E aí, para essas pessoas também, a gente recomenda começar um pouco mais cedo ali, que é por volta dos 45 anos. Exatamente. Fator na família. Porque o principal fator de risco por câncer de próstata, por incrível que pareça, não é o tabagismo, não é nada disso. Tem a ver muito mais com a questão genética e familiar. Então, a questão de hereditariedade, aí, isso é muito importante para esse fator aí, ficar sabendo o que acontece aí na... Estilo de vida interfere em alguma coisa? Sem dúvida nenhuma. Ele é importante, assim como ele é importante para todos os tipos de doença que a gente chama de crônico-degenerativa, né? Que são doenças que dependem do nosso comportamento. Então, por exemplo, sedentarismo, uma dieta muito rica em gordura, uma dieta muito rica em alimentos processados, né? Esses tipos de comportamento, eles agravam muitas vezes o câncer de próstata, isso já está bem documentado, como eles também têm relação com outros tipos de tumores. Então, por exemplo, o hábito de fumar aumenta a chance de você ter tumor de bexiga. Quem tem tumor de bexiga, por exemplo, tem uma correlação ali em aumentar a chance de aparecer tumores de próstata, tá? Por exemplo.
E esses hábitos, por exemplo, eles agravam a condição do paciente, que aí você imagine, uma pessoa que bebe, que fuma, que está muito acima do peso. Se você faz diagnóstico de câncer de próstata, os tratamentos que a gente vai trazer para essa pessoa, eles têm os seus efeitos colaterais. Sim. Essa pessoa tolera menos. Então, aquela curabilidade que eu falei lá atrás, né, que o câncer de próstata tem, também ela pode ser limitada se você está limitando o tratamento. Se o indivíduo não tem condições de operar, como é que você vai tirar o câncer dele? Se ele não tem... Exatamente. Uma coisa assim. Então, a gente tem que pensar que não só em função de agravar a doença ou de fazer ela surgir, mas em função também de limitar, às vezes, as alternativas de tratamento que você tem. Pensando pelo lado que o homem é meio preconceituoso com relação ao toque, né, que a gente fala. É todo o paciente que vai ser solicitado o toque ou não? Tem algum outro exame que você faz precoce e daí vai para o toque? Ou ele vai fazer toque em toda a consulta? A sua pergunta é a que eu mais escuto, né? Assim, o que é que eu faço? O que é que eu faço para não ter que fazer o toque, né? É isso aí. Mas é assim, ó, cara. Primeiro, que é importante a gente dizer algumas coisas. O toque retal, né? Pelo canal das fezes, pelo ânus, ele é importante não só em função do câncer de próstata, ele é importante em função até de outras condições. Eu estava conversando isso hoje de manhã na rádio, né? Porque, veja só, hemorroidas, fissura anal, até tumor do canal anal pode ser diagnosticado pelo toque, né? Às vezes um paciente que tem diabetes, por exemplo, ele pode desenvolver uma condição que a gente chama de neuropatia do diabetes, né? Que a pessoa tem uma frouxidão muscular, uma anestesia dos membros inferiores, e quando você faz o toque retal, você percebe que o ânus está mais frouxo, né? E isso é um sinal do agravamento do diabetes. Então, o toque retal, ele é importante na que a gente chama de propedêutica médica. Ele é importante não só em função da próstata, mas em função das outras coisas. E o toque não dói, porque o lubrificante que a gente usa ele ainda tem o papel anestésico, né? Dura em torno de 7 a 10 segundos e ele pode fazer a diferença entre a vida e a morte, né? Hoje em dia, eu acredito que esse preconceito em relação ao toque está diminuindo bastante, né? Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Uma outra coisa que a gente defende, né, é que o toque não precisa ser feito somente pelo urologista. O proctologista pode fazer, o cirurgião geral pode fazer. O clínico geral, que atende, seja numa unidade básica de saúde, seja num consultório, ele também pode e deveria fazer. Porque ao fazer o toque, como eu te expliquei, a gente está fazendo diagnóstico de várias outras condições. É uma discussão, inclusive, que a gente tem na comunidade médica, né, que isso deveria ser muito mais difundido. Porque ainda que o clínico geral não faça o toque exatamente igual ao urologista faz, mas ele consegue diferenciar o duro do mole. Ele consegue diferenciar, às vezes, um nódulo. Ele consegue ter percepção de algumas coisas que classificam esse paciente com um critério de gravidade e, às vezes, ele pode ser encaminhado com mais brevidade para o urologista ou até mesmo para uma outra especialidade, dependendo do diagnóstico que ele vai fazer. Da mesma maneira que o urologista, muitas das vezes, vai fazer um papel clínico de ver uma diabetes, uma hipertensão, colesterol, o clínico também poderia fazer, né? Então, exatamente. Assim, o importante é realmente pegar esse homem no momento que ele vem para se cuidar da saúde. Toda vez as pessoas inventam um nome diferente para isso, né? Hoje se chama medicina integrativa, eu não tenho nada contra, eu acho ótimo. Mas assim, é a boa e velha medicina de sempre. Ou seja, se mulher você sistêmico, exatamente, né? Se você é enfermeira, né? Então assim, você não olha a mão do paciente, você vê o paciente que tem a mão, né? Exatamente. Então, assim, é um olhar sistêmico, né? É um global. Exatamente. Então, se a gente tiver, e eu acredito que com todo o avanço da tecnologia, inteligência artificial, mas a medicina ela ainda se coloca como uma arte em função disso. Se você souber enxergar no seu paciente várias coisas, além especificamente daquilo que a tua especialidade aponta, eu acho que isso é um diferencial. E é um diferencial não para o médico, é um diferencial para o paciente. Para o paciente, que ele vai ter muito mais qualidade aí, né? Exatamente. Muito mais precoce o diagnóstico para tudo, né? Perfeito. É muito mais fácil. A gente está num serviço de radiologia, né? Quantos tumores de rim, por exemplo, são diagnosticados numa tomografia que é feita para ver outra coisa? Né? Se é técnico de radiografia, você faz isso, né? É os achados. Exatamente. Então, algumas doenças, né, o tumor de pâncreas, o tumor de rim, por exemplo, são doenças que o diagnóstico ainda é incidental em função justamente da gente ainda ter pouco recurso de fazer diagnóstico precoce. Em relação ao câncer de próstata, como eu falei, às vezes é a oportunidade que você tem de fazer diagnóstico de algumas outras condições.
E a questão aí muito que fala, eu vou coletar só o PSA, Sim. né? Então a gente escuta muito isso, eu vou coletar só o PSA e eu tô salvo, É. né? Não tá, né, doutor? Não é bem assim, né? Primeiro, Karen, eu acho que seria legal a gente conversar um pouquinho sobre o que é o PSA, né? Para Sim. que ele serve? Por que a gente fala tanto dele? O PSA, ele é um marcador, é um exame que a gente faz no sangue, que ele, na verdade, ele tem relação com a próstata. O PSA no nosso corpo, ele funciona como se fosse um lubrificante, né? Ele é o que evita com que o esperma coagule dentro do corpo. Ele ajuda na nutrição do espermatozoide, ele facilita na ejaculação que o espermatozoide saia, né? Por exemplo, metade do líquido que sai na ejaculação é produzido pela próstata. A outra metade é a vesícula seminal que faz. Então, ele tem esse papel. Então, a gente consegue detectar traços dessa substância no sangue do paciente. Mas olha que interessante. Se o indivíduo tiver uma infecção urinária, se ele recentemente foi sondado, se ele tiver uma relação sexual e no dia seguinte ele for dosar o PSA dele está alto. Significa dizer que ele tem câncer de próstata? De jeito nenhum. Significa dizer que alguma coisa afetou a próstata dele. Entre esses inúmeros diagnósticos, né, de prostatite, que é a infecção da próstata, a manipulação da próstata, né, o aumento benigno da próstata, que é uma condição que também acontece, metade dos homens acima dos 50 anos tem isso, tem também o câncer de próstata. Então, o PSA sozinho, ele não é um indicador tão bom, porque ele pode ser influenciado por esses fatores que eu falei, né? Então, você tem que considerar o PSA, e esse PSA ele tem que ser balizado por outros indicadores. Por exemplo, você pode ter uma faixa de crescimento de PSA em torno de 2. A minha pode ser de 2,5. Como é que eu vou saber o que é normal? Tendo um histórico. Por isso que é importante você fazer o exame. Começar precocemente. Exatamente. Então, se o indivíduo tem um canal de crescimento de PSA, que para ele, por exemplo, o normal é em torno de 2,5, quando ele chegar aqui com um PSA de 3, 3,5, eu sei que ele está alterado. Então, não é um resultado de exame isolado que vai te dizer isso. Não adianta comparar com o exame do vizinho, com o exame do irmão, do primo. Do Google, né, doutor? Do Dr. Google, que é um grande Então, problema. a gente precisa fazer isso de uma maneira individualizada. Então, existe realmente ali os valores, os parâmetros, muda de acordo com a idade. A gente tem uma tolerância por PSA mais alto em homens acima de 65 anos, por exemplo. Então, o PSA isoladamente, ele não funciona. Quando a gente parte para o exame do toque, a gente junta o indicador de PSA com o toque. A gente aumenta a acurácia, a gente aumenta a chance de fazer diagnóstico. O toque isoladamente não é uma boa ferramenta, porque tem tumores que ainda não demonstram nódulo quando você palpa. E o PSA também, isoladamente, ele não vai te ajudar. Então você junta esses dois, mas esses dois juntos, tá certo? Quando ele levanta alguma suspeita, às vezes a gente complementa com alguns exames de imagem. Mas aí, assim, respondendo talvez a pergunta que você não fez, que é assim, mas se eu fizer o ultrassom e o PSA, será que serve? Também não. Porque, como eu falei, o ultrassom ele não vai me dizer a diferença do duro para o mole, vai? Nem todos os nódulos são visíveis no ultrassom. Então, e também assim, a gente tem que pensar do ponto de vista de saúde pública, aquilo que é mais acessível. O que é mais fácil? É você fazer um exame de sangue e fazer um toque ou você conseguir fazer um ultrassom? A gente pode dizer que o primeiro degrauzinho da Sim, escada é você exatamente. ir no médico, o segundo degrau vai ser o exame de toque Sim. e o exame de sangue, aí o PSA, que é o que Sim. está mais rápido e mais Exatamente. acessível, e aí o próximo degrauzinho seria os exames de imagem. Exatamente. E aí quais esses exames de imagem, doutor? Então, hoje, por exemplo, a gente, quando você tem, por exemplo, uma suspeição de um tumor de próstata, tá? Que você, o exame de ultrassom é um exame que, do ponto de vista de invasividade, ele é menos invasivo. Né? Todo mundo sabe que nessa região o ultrassom ele é inócuo, né? Ele não produz nenhum efeito colateral. Então, ele é um bom exame para a gente poder fazer uma avaliação. Mas, pensando do ponto de vista da acurácia, tudo, a ressonância magnética, né? Ela é bem mais importante, porque, por exemplo, a gente já tem hoje escalas, né, que a gente utiliza quando a gente visualiza ali a próstata, né, que é o famoso PIRADS, né, que você classifica de 1 a 5, né, onde a partir do 4, do 5, né, do 3 é um grau intermediário, você tem uma elevada percepção de que existe um risco maior de ter o tumor ali. Só que a ressonância, ela tem um lugar para ser feito, né? Ela é muito boa para fazer, por exemplo, olha, eu tenho uma suspeição de câncer de próstata e eu quero melhorar a eficiência da minha biópsia. Eu já indiquei biópsia, mas eu quero melhorar a eficiência da minha biópsia. Eu quero saber exatamente
o ponto onde eu devo chegar. Então a ressonância ela é melhor, inclusive, do que o ultrassom para fazer isso. Mas como exame de triagem, como avaliação inicial, não, entendeu? Seria ultrassom. Exatamente. E de novo, a gente não substitui a ressonância pela avaliação médica. Porque, veja só, se eu fizer o toque e eu identificar um nódulo, já está indicada a biópsia, tá? É obrigatório fazer ressonância nesse cenário? Não, às vezes você vai fazer a biópsia, porque você já localizou o nódulo, né? E a ressonância, por exemplo, pode servir como um exame de planejamento para a realização ou de uma radioterapia ou da cirurgia, né? Um não inativa o Exatamente, outro, exatamente. Né? Eu coloco isso porque, de novo, a gente tem que valorizar a prática de ser orientado por um profissional de saúde, né? Sim. Eu não tenho nada contra a autogestão dos cuidados de saúde, desde que ela seja muito bem orientada, né? Você cuida da sua saúde, mas não é para a gente ficar fazendo isso da cabeça da gente, né? Senão seria muito fácil, né? Exatamente. Né? Você faria ali uma lista de exames, né? Uma lista de procedimentos, cruzaria os dois, né? Faria um algoritmo, beleza, vou fazer isso daqui. Mas não funciona desse jeito. Que alguém analise. Exatamente, isso, né? que alguém indique, que saiba indicar, né? Para a gente poder ter os cuidados da saúde de uma maneira adequada. Doutor, ultrassom de próstata, a gente sabe que tem via abdominal e via transretal. É a mesma coisa? Como que classifica essa solicitação? Quando fazer um ou fazer o outro? Bom, primeiro que aquilo que eu falei, né? O exame de ultrassom, ele tem que servir a algum propósito, ele tem que atender a alguma necessidade. Por isso que a gente chama de exames complementares. Então, ou ele vai confirmar ou ele vai descartar alguma hipótese que eu formulei, né? O ultrassom através do reto da próstata, ele é melhor para a gente avaliar o volume da próstata, o tamanho dela, tá certo? Ele serve, por exemplo, para guiar uma eventual biópsia. Sim. Então, ele é melhor nesse aspecto, tá certo? E é um exame que, assim, normalmente a gente não sai pedindo ele com tanta frequência, mas quando a gente tem esses objetivos, né? O ultrassom transabdominal, normalmente a gente faz ele em conjunto, né? Com o ultrassom do abdômen total, né? A próstata ela entra dentro desse pacote, né? Ou quando a gente quer, por exemplo, avaliar se o indivíduo que depois que urina, ele retém muita urina. A gente quer avaliar isso. Por quê? Quando a gente faz o ultrassom transabdominal, a gente tende a superestimar o tamanho da próstata. Essa é uma limitação do exame, né? Então, às vezes o indivíduo faz o ultrassom transabdominal da próstata, sei lá, vê uma próstata de 40 gramas, 50 gramas, né? Talvez o Thiago aí, que faz radiologia, ele consiga explicar isso de uma maneira mais técnica do que eu, mas a gente sabe que a gente tende por milímetros ali, mas a gente tende a superestimar um pouquinho mais o volume da próstata, tá bom? Mas essas aplicações dependem muito do que você está tratando, do que você está avaliando, tá? Às vezes eu estou, por exemplo, acompanhando um paciente que tem um volume prostático muito grande, eu estou dando para ele medicações que ajudam a reduzir o volume prostático e eu quero avaliar se a próstata reduziu de volume. Então, nesse caso, por exemplo, é melhor o ultrassom transretal da próstata, tá certo? Aí você acompanha Exatamente, exatamente. Muito bom. E aí, pensando na parte, para bater o martelo nesse diagnóstico aí, então já fez o PSA, já fez a avaliação, pediu um ultrassom, o que de fato é assim, que bate o martelo? Que dá diagnóstico, né? Veja, o que dá diagnóstico de qualquer câncer é a biópsia, tá? Porque você retira fragmentos daquele tecido, daquela parte do corpo, manda para um laboratório de patologia para ele fazer essa avaliação. E o patologista é quem bate o martelo. Exames de imagem, exames de sangue, exames de PSA, eles te dão uma chance daquela doença existir, mas elas não fecham esse diagnóstico, tá? Existem alguns marcadores biológicos, né, que são obtidos, por exemplo, através da urina. Tem um marcador, por exemplo, que é o PCA3, né? P de casa, P de pato, C de casa, A de avião. O PCA3 é um exame que você obtém na urina, tá certo? E aí ele te dá uma razão de chance, né? Ele te dá uma probabilidade de você encontrar o câncer de próstata numa eventual biópsia muito alta. Mas ainda assim, olha que interessante, ele não prescinde da biópsia, ele precisa que você tenha a biópsia para poder confirmar. Existem marcadores genéticos que estão sendo estudados agora, já tem alguns disponíveis, né? Em que através da identificação de alguns genes,
você aponta uma chance maior do indivíduo ter o câncer, né? O BRCA2, por exemplo, eles não estão presentes em todos os tumores, mas quem tem esse marcador genético tem uma chance maior de ter o câncer de próstata. E para esses indivíduos você começa a fazer a pesquisa do câncer de próstata mais cedo e, de certa forma, você indica a biópsia com mais precocidade, vamos dizer assim. Mas todos eles resultam ali na biópsia. E, até onde eu tenho conhecimento, ainda não existe um exame que não seja biópsia que ele feche, bata o martelo. Mesmo a ressonância, quando ela aponta lá um PIRAR de 5, se você for ver lá no próprio escrito, está dizendo, né? A chance de se encontrar a lesão maligna aqui é em torno de 90% a 95%. Significa dizer que tem 5% dos caras que têm PIRAR de 5 que não tem câncer de próstata. Tá certo? O doutor ainda falou agora há pouco, a gente ouve muito falar, eu tenho um aumento de próstata, mas é benigno, né? Sim. E às vezes fica aquela coisa, não, próstata aumentada é câncer. Sim. Não, próstata aumentada é benigna. Isso às vezes o pessoal pergunta muito. Pois é, eu vi um trabalho que eu achei muito legal, né? De um urologista americano, e quando a Sociedade de Urologia estava fazendo o quê? Alguma coisa perto de 100 anos, por aí. E eles publicavam artigos que a gente chama de artigos históricos, né? Então eu lembro desse artigo que assim, é um artigo que tem mais de 100 anos, quando não tinha PSA, quando não tinha ultrassom, quando não tinha nada disso, né? E um colega urologista americano, o que ele fez? Ele avaliou vários homens acima dos 50 anos, né? Para ver quem tinha a próstata grande ou pequena, fazendo toque ou fazendo exames de necrópsia lá na frente. E ele percebeu o seguinte, que metade dos homens acima dos 50 anos tinha uma próstata crescida, aumentada. E isso ia aumentando ao longo dos anos. 100 anos depois, com ressonância, com ultrassom, com um monte de novidade, essa estatística ela não mudou. A gente continua tendo... Foi confirmado. Exatamente. O que o olhar clínico, né, que a gente está falando que não pode perder. E aí, olha que interessante, isso quer dizer o seguinte, que o crescimento da próstata é uma coisa que acompanha o envelhecimento, é que nem cabelo branco, tá? É que nem catarata, por exemplo, que é uma doença, é uma condição meio degenerativa. Então, a gente não sabe direito exatamente por quê, mas a partir dos 40, 50 anos de idade, né, na verdade até um pouquinho antes, a próstata ela começa a crescer. Né? É engraçado porque você começa a diminuir a produção de testosterona, mas a próstata continua crescendo. Né? Então, esse crescimento da próstata, né, na sua maioria, é um crescimento benigno, né, o que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata. É essa condição que, na maioria das vezes, causa sintomas, né? Aquele jato de urina que fica mais fraco, aquele hábito de levantar à noite para urinar, aquela urina que antes ia longe, agora fica caindo no pé, que fica pingando na cueca. Isso normalmente é sintoma de aumento prostático benigno, tá? Que, como o próprio nome diz, não tem relação nenhuma com câncer. O tamanho da próstata não aumenta a chance de você ter câncer de próstata. Então, tanto o cara que tem a próstata grande quanto que tem a próstata pequena tem a mesma chance de ter o tumor, tá certo? Então, essa condição é o que, na maior parte das vezes, causa sintoma. Por isso que é até, de certa forma, um conforto para os pacientes, que às vezes eles chegam aflitos no consultório, né? Tem sintoma, dizendo que tem sintoma, fez um exame lá de ultrassom, por exemplo, a próstata está aumentada, o cara fica desesperado achando que é câncer. E não. Porque o câncer da próstata, ele cresce numa região da próstata, que é uma região mais periférica, mais posterior da próstata, que fica longe do canal da urina. Então, geralmente, ela não causa sintoma, tá? E ela não guarda associação com o crescimento benigno da próstata. Então, é por isso que, às vezes, a gente confunde essas duas condições, tá? Outra confusão que é muito comum, por exemplo, é o indivíduo que vai no vaso sanitário, né, senta e depois de evacuar fica ali pingando sangue, ou quando ele vai se higienizar percebe que tem sangue e bota na cabeça que está com câncer de próstata. Também não, porque a próstata a gente toca através do canal das fezes, mas ela não está ali. Né? A próstata ela está numa localização, na verdade, próxima à bexiga. Ela fica aqui mais ou menos atrás do pubis, esse ossinho que a gente tem aqui na frente, né? Eu ia falar assim, abaixo do cinto, né? Mas nem todo mundo usa cinto. Agora, né? agora é tudo elástico. Então, só que como a gente palpa aqui pela frente, a gente não sente porque tem esse osso. Mas quando a gente faz o toque pelo canal das fezes, é como se eu estivesse tocando meu dente pelo lado de fora da bochecha, né? Então eu consigo sentir o formato, eu consigo perceber algum nódulo. Mas, geralmente, sangramento no canal das fezes tem relação, por exemplo, com doença hemorroidária, com fissura anal, com às vezes, outras condições que, por exemplo, que estão presentes dentro do intestino, como uma doença diverticular, por exemplo, ou até mesmo um tumor do canal anal.
mas não guarda relação com a próstata. Então, às vezes, alguns sintomas que assustam as pessoas, né, que fazem as pessoas pensarem num câncer de próstata, não guarda muita relação. Interessante. Dados têm mostrado que tem aumentado o número de casos de tumor de próstata. Sim. O senhor acha que isso é por quê? O preconceito do homem de não fazer esse exame precocemente, ou o estilo de vida? O que o senhor acha? Veja, toda vez que você aumenta o diagnóstico de uma condição, você tem que pensar assim, bom, será que está acontecendo alguma coisa que fez essa doença aparecer mais, ou a gente está descobrindo mais a doença? O que é que está presente no senso comum? Ele fala assim, antigamente meu avô, minha avó não morria disso, agora a população está morrendo. E aí é importante a gente fazer uma correção a bem da justiça e da verdade. É o seguinte, em 1960, qual era a expectativa de vida do brasileiro? Estava em torno dos 50 anos de idade. Qual é a expectativa do homem brasileiro hoje? Está em torno dos 73 anos de idade. A mulher vai 7 anos a mais que isso, né? Então, quando você aumenta a expectativa de vida, algumas doenças que normalmente não apareceriam numa população jovem, ela começa a aparecer. Na década de 60, de 50, as pessoas morriam de doenças infecto-contagiosas, né? A expectativa de vida era tão curta que o sistema de previdência nadava de braçada de dinheiro, porque o cara se aposentava. Sim. Você sabe qual era o tempo médio que o indivíduo ficava aposentado? 3 anos, 5 anos. Hoje em dia o indivíduo se aposenta e fica 10, 15, 20 anos aposentado. Então, a primeira razão de a gente ter mais diagnóstico de doenças como é o câncer de próstata, como é a catarata, tem a ver com o envelhecimento maior da população. Por isso que essa transição demográfica que o Brasil está vivendo hoje, né, a gente está deixando de ser um país predominantemente jovem para virar um país predominantemente adulto e idoso. E a expectativa é que em 2025 a gente tenha uma população de idosos proporcional, por exemplo, à da França, que é um país do velho mundo, né? Então, a primeira razão é essa. Primeiro, população mais envelhecida. Segunda razão, as pessoas estão tendo mais acesso pelo sistema de saúde a fazer o diagnóstico, que antes eles não tinham. E isso aí a gente tem um papel importante do SUS. E o SUS foi criado em 1988, é relativamente recente, se a gente for pensar assim, né? Então você tem envelhecimento populacional, você tem um sistema de saúde com cobertura maior, tá certo? População mais envelhecida. E, de fato, também existe um fator também comportamental, né? Na medida em que você tem uma população mais sedentária, com hábitos que não são tão favoráveis à saúde, você pode sim aumentar a prevalência de algumas condições. A gente está infartando mais, a gente está tendo mais AVC, né? Então, tudo isso, no conjunto, justifica o aumento do diagnóstico dessas condições. Vai somando tudo isso. Isso, exatamente. E aí, pensando, doutor, no tratamento, né? Tem alguns casos que é radioterapia, químio, tem alguns casos que faz cirurgia, não? Sim. Como que fica isso daí? Como que eu escolho? Como é que a gente escolhe, né, o melhor tratamento? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei curioso com esse microfone de vocês, né? Muito bonito, né? Deve ter sido bem caro, né? Porque para captar o som, tudo, né? Então, quando a gente está falando de tecnologia, a gente tem esse pensamento, né? Olha, eu quero a melhor caneca, eu quero a camisa mais tecnológica, eu quero o microfone mais eficiente. Esse pensamento funciona porque a gente está lidando com coisas que dependem de qualidade técnica que você vai aprimorando ao longo do tempo. Uhum. Quando a gente fala de tratamento, aí de novo eu volto àquela condição da medicina na condição de uma arte, você tem que literalmente individualizar o tratamento, tá? Porque, por exemplo, uma das críticas que se faz, né, a medicina baseada em evidências, a questão dos protocolos, e aí eu vou falar um pouco aí, até na condição de professor, né, de faculdade que eu falo, né, que eu até brinco com os alunos, eu falo assim, ó, o protocolo ele funciona muito bem para quem é inteligente, para quem é burro, ele não funciona. Porque você quer pegar uma receita de bolo e aplicar para todo mundo, e não funciona assim. E aí, deixa eu fazer um paralelo. Por exemplo, o pessoal fala, a cirurgia para o câncer de próstata é a melhor alternativa e agora tem cirurgia com robô. Isso é verdade? Em parte. Porque, por exemplo, e o indivíduo que não pode fazer uma cirurgia? Tem alguma contraindicação? Né? Ou simplesmente porque o cara tem pânico de centro cirúrgico, porque isso acontece. Sim. Né? Ou porque, por exemplo, é uma cirurgia que, por exemplo, o indivíduo tem um risco muito elevado de sangrar e o indivíduo tem restrição a tomar sangue. Então, se você não tiver no seu repertório alternativas de tratamento que ofereçam para esse paciente uma curabilidade, que é isso que ele quer,
O que interessa no final da linha é que o indivíduo não morra daquela doença. O objetivo final. Exatamente. Então, se no final da linha o indivíduo não morrer daquela doença, a medicina teve êxito. Se a gente conseguir diminuir o dano que essa doença produziu nesse paciente, a medicina teve êxito. Se do jeito que o paciente chegar para a gente não for possível curar, não for possível fazer mais nada, a gente vai pelo menos minorar, aliviar, oferecer conforto, fazer paliação da qualidade de vida. Então, a gente tem que pensar assim, a gente tem que oferecer os meios para que aquilo ali melhore de alguma forma a vida do indivíduo. Então, por exemplo, para alguns pacientes é interessante o tratamento cirúrgico, tá certo? Tem a alternativa da cirurgia aberta, tem a cirurgia videolaparoscópica, tem a cirurgia robótica, que tecnicamente oferecem vantagens, mas que no final todas elas retiram a próstata, retiram o tumor, né? Umas com mais, outras com menos efeitos colaterais. Existe a radioterapia, né? A radioterapia é a utilização da radiação que ela se concentra ali na próstata, né? E essa radiação, o que ela faz? Ela literalmente elimina, queima o tumor, faz ele morrer devagarinho, tá certo? E que com as tecnologias, né, de intensidade modulada, conformacional, ou seja, você desenha no software, através da tomografia, por exemplo, o contorno, o formato da próstata para poder direcionar os raios. Você quantifica toda a radiação que você vai oferecer para aquele paciente de acordo com a sua superfície corporal, de acordo com a sua massa corporal, e divide isso em doses ao longo do tempo para evitar efeitos danosos da radiação. Então, essa é uma outra alternativa. Então, entre cirurgia e radioterapia, olha que interessante, hoje a gente tem resultados de curabilidade que são muito parecidos, né? Você tem institutos como o Instituto Boldrini, por exemplo, que realizam radioterapia a nível de excelência. E eu estou falando do instituto que atende tanto o público quanto o privado. Sim. Né? Então, por que eu falei do microfone, né, e dei essa volta toda? Para dizer o seguinte, que não existe um tratamento mágico, que não existe um que fique muito acima do outro, que você precisa individualizar o tratamento, você precisa entender o seu paciente, você precisa saber do que é que ele precisa, você precisa saber quais são os medos que ele tem, você precisa avaliar a condição física que ele tem, o acesso que ele vai ter para aquele tratamento, né? Porque às vezes você vai dizer assim, agora, por exemplo, está despontando bastante a cirurgia robótica. Eu tenho colegas que fazem cirurgia robótica, eu participo de grupos que fazem cirurgia robótica, eu já tive pacientes que eu fiz cirurgia robótica, mas se para um determinado perfil de paciente está acessível a cirurgia aberta, eu vou negar? Você entendeu? Então a gente precisa entender isso. Talvez o grande desafio que a gente tenha hoje no Brasil é isso, porque o Brasil é um país muito desigual, né? Sim. Então às vezes você tem gente que não tem sequer acesso ao sistema de saúde. A um exame de sangue, um ultrassom. A consulta com o urologista às vezes é demorado, né? Se você for hoje numa unidade básica de saúde, às vezes você tem dificuldade de acesso, então você tem que pensar na questão do acesso. E para aqueles que têm acesso, você tem que pensar quais são as alternativas que você vai oferecer. Porque não existe procedimento livre de seus efeitos colaterais. Né? A gente fala, né, que não tem almoço de graça. Né? Todos eles têm. E para a gente trabalhar com honestidade e transparência, isso precisa ser dito. Porque senão fica uma coisa muito falaciosa. Né? Senão você acha assim, olha, eu vou fazer a cirurgia tal, com o médico tal, não sei o quê. Beleza, mas está sujeito a ter complicação também. Tudo tem, né? Compreender que existem riscos, compartilhar esses riscos com o paciente, ele é importante. Né? Saúde não é uma ciência exata, né? Não tem jeito. E que compreender o princípio da autonomia, né? Que é uma das coisas que você discute quando a gente fala de bioética, né? Que é essa ética que discute as questões... Envolver o paciente nessa decisão do tratamento. Exatamente. Dele. O paciente, ele precisa ser responsável pelo seu tratamento. Então, a gente precisa ter uma conversa, igual a gente está tendo agora, dizer o seguinte, vai tirar a próstata? Beleza. Primeira coisa, vai perder a ejaculação. Não interessa. É o principal medo, né? Eu vou fazer cirurgia, meu Deus do céu, O que vai acontecer, né? Vai acontecer, exatamente. Né? Então, não interessa se você fez cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica ou cirurgia robótica. Se você tirar a próstata, a ejaculação vai embora. Não existe mais. Isso. Significa que o indivíduo não vai ter orgasmo? Não, ele vai ter orgasmo, ele só não vai ter a ejaculação. Isso precisa ser explicado antes de realizar o procedimento. Porque ele acha que ele não vai mais ter prazer, ele vai ficar broxe, ele vai deixar de ser homem, e o conceito é diferente. E não é assim. Então, essa verdade ela precisa ser dita, porque se eu não te falo isso antes da cirurgia, dá a impressão que quando você volta depois da cirurgia que eu explico, isso é normal, que eu estou justificando um erro médico.
né? Sim. Então cria É isso mesmo. essa dificuldade. Então é importante ter essa conversa antes em função disso. Outra coisa que é um grande tabu em relação a câncer é o seguinte: a gente, vamos dizer assim, está superando o preconceito de buscar um médico, de fazer o toque e tudo. Mas quando faz o diagnóstico, tem gente que acha que isso é uma sentença de morte. Então a primeira coisa que a gente precisa dizer é que não. Como eu falei, nas fases iniciais a taxa de cura do câncer de próstata ela é muito alta. E quando a gente fala de tratamento, né, além da perda da ejaculação, existe muito medo, né, em relação à perda da potência sexual, né, e a questão da incontinência urinária, que fala-se pouco, mas é uma das condições que existe. Quem já operou próstata, quem fez tratamento de próstata, né, deve, entre os seus ouvintes aí, deve ter gente que experimentou alguma coisa parecida. Mas o que é que eu sempre falo? Em relação à questão da potência sexual, é importante a gente entender isso. Se a doença estiver controlada, a gente tem tanta alternativa de medicamento oral, a injeção, até a colocação de prótese, que devolve a ereção do homem, né? Eu até brinco às vezes assim, se o indivíduo estiver vivo, tem um jeito de deixar o pinto de pé. Então, Tá? Então, isso aí. A outra coisa, que aí seria motivo para uma outra conversa, para um outro bate-papo, é o seguinte: quem entende a sexualidade como ereção peniana está muito equivocado. A sexualidade ela vai muito além disso, né? Então tem muito mais coisa e uma grande causa, por exemplo, metade das disfunções eréteis, né, da impotência sexual que o homem tem, não são de causa orgânica, são de causas psicogênicas, ou seja, não tem nada errado com o pinto do cara, o sangue está chegando tudo direitinho, mas é a cabeça que não está legal. A cabeça manda em tudo. Exatamente. Então, quando a gente fala de sexualidade, principalmente a sexualidade depois de um câncer, ela muda. Porque quem sou eu para falar, mas eu imagino que o esquema corporal de uma mulher mude muito quando ela faz uma mastectomia. Sim. Quando ela tira a mama. A visão do corpo dela, se ela se sente desejável ou não. Então, tudo isso muda. No homem também, porque, querendo ou não, o cara não ejaculando mais, né? Como é que isso afeta a cabeça dele? Como é que isso afeta a parte da potência? Não é só a questão de manipular os nervinhos ali, entendeu? Então, e para isso é importante o acompanhamento médico, não só o famoso pós-venda, né? Não só durante o ato terapêutico, especificamente, eu sou cirurgião, então eu falo da cirurgia, né? Mas também depois, para você dar suporte para esse paciente, explicar para ele quais são as alternativas que ele tem e oferecer para ele quais são as possibilidades de recuperação. É o que a gente chama do terceiro nível da medicina, né? Atenção primária, secundária e atenção terciária e quaternária. A atenção quaternária é aquela em que você se volta para o tratamento de sequelas. Então, depois que você cura o câncer, que você usa um tratamento... Você deixa ele vivo, curado, mas traumatizado, né, emocionalmente. Aí não adianta. E os centros de oncologia, né, eu trabalho em um deles, né, o UNACOM aqui de Americana, ele tem que estar... Os centros de oncologia, eles têm uma equipe multidisciplinar justamente para poder lidar com isso. Por que a gente trabalha com psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro? Porque a gente sozinho não dá conta do recado. Sim. Né? Então, é importante se preparar para o tratamento, para o diagnóstico, mas é importante também se preparar para as sequelas. Mas a mensagem mais importante, Karen, é saber o seguinte: desde que o indivíduo sobreviva, a gente consegue lidar com as sequelas. Né? A palavra resiliência, plasticidade, tem tudo a ver com isso. Uhum. Né? Vocês já estão cansados de ver exemplos aí na internet de gente que nasceu sem as duas pernas e bota prótese e corre. Nasceu sem os dois braços e aprende a tocar piano com os dedos dos pés, né? Eu tenho todos os meus dedos aqui, eu não toco nada, gente. Pelo amor de Deus. Você se adaptar aí a essas necessidades. Exatamente. Então, eu acho que é isso que a gente tem que, num espaço como esse, a gente está discutindo. Não precisa ter medo desse diagnóstico do câncer de próstata, porque a gente está num cenário que, seja no público, seja no privado, existem os meios para você tratar. Existem os meios para você alcançar a cura. Existem os meios para você alcançar conforto quando a cura não é possível. E existem os meios para você também recuperar quando algum desses tratamentos produz sequela. Muito interessante, é isso mesmo. Eu tive um caso na família, meu pai teve câncer de próstata. Sim. E mesmo eu sendo da área da saúde, eu tive todos esses medos, né? Então, fui eu que peguei lá a biópsia, eu falei, meu Deus, Eu falava assim, não, acho que não é não, acho que eu não sei. Eu comecei a desacreditar do meu saber, porque deu todos esses medos. E aí eu fui em busca de vários colegas. E aí eu falava assim, meu Deus, não, eles estão querendo me enganar. Karen, olha... E aí teve um deles, até patologista, amigo meu, falou assim, Karen...
Se eu tivesse que hoje escolher, ó, a sua sentença é ter um câncer. A única escolha que você pode ter é o local. Ele falou assim, eu ia querer ter na próstata. Porque é exatamente o que o doutor falou. O índice de cura é muito grande. E ele fez a radioterapia e tá aí ótimo, já faz 5 anos. Perfeito. E, ó, perfeito, sem nenhum problema. Então, Que assim, bom. tem esses medos. A gente que já tem um certo conhecimento, né? Sim, e aí, se a gente vem da população em geral, acaba tendo Sem mais dúvidas aí ainda. Perfeito. Alguma coisa mais, Giovanni? Alguma curiosidade? Quantos anos você tá, Giovanni? 38. 38. Então, olha, por favor, viu? Já deixa a consulta agendada lá com o Dr. Edson, que ele tem uma agenda lotada, então ele já agenda. Mas vamos brincar. Primeiro eu vou olhar o tamanho da mão dele. Oh, meu mas Deus eu falo do céu. que o toque, Giovanni, ele é feito uma vez por ano justamente para não apaixonar pelo médico. Né? Já pensou? Eu pedi o WhatsApp dele. Aí, fica tranquilo. Só por Deus. Fica Doutor, tranquilo. alguma mensagem? O que você deixaria aí de grande mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando aí nesse Novembro Azul? Eu acho que primeiro, assim, lembrar que a saúde do homem, na verdade, é a saúde mais frágil que a gente encontra, né? Quando a gente fala a saúde do homem, a gente fala de quem desenvolve esse comportamento masculino, né? Que tem pouco cuidado com a saúde, que quando busca o cuidado com a saúde, a doença já está avançada, né? Tem estatísticas que mostram que acima de uma determinada idade, o homem e a mulher frequentam o ambiente da saúde de uma maneira até equivalente. Só que o homem geralmente procura com a doença mais avançada. E a mulher procura... Não à toa, o Ministério da Saúde investe muito no público feminino, porque a mulher leva a criança para vacinar, leva o avô, a avó, ela está o muito sogro, mais né? perto para ser Exato. laçada. Ela né? faz essa gestão, né? E enquanto muitas vezes o homem não tem essa preocupação. Mas é lembrar disso. O Novembro Azul é uma época para a gente lembrar dessas condições, para procurar o tratamento de saúde, mas tem o ano inteiro para fazer isso, né? A outra coisa que é importante dizer é o seguinte, e hoje se discute muito essa questão de orientação sexual, de gênero, mas a parte de tudo isso é importante lembrar que quem tem próstata, né, sendo homem ou mulher, precisa fazer a avaliação da próstata, né? Eu lembro que um colega ganhou um prêmio de destaque no último congresso paulista de medicina, né, o Sidney Glina, porque ele construiu uma unidade hospitalar, enfim, ele orientou a construção de uma unidade hospitalar pensando justamente nisso, né? Porque quem tem próstata, mesmo quem faz cirurgia de transgenitalização, que toma hormônio, tudo, né, não está isento desse risco. Então precisa fazer essa avaliação, né? Assim, eu queria deixar essa mensagem que é importante que a gente pense no Novembro Azul como uma época, né, para a gente olhar para essa questão da saúde do homem, não só no aspecto da próstata, mas em todas as suas fragilidades que a gente conversou aqui, né? Mas que tem o ano inteiro para poder buscar cuidados, buscar atendimento de saúde. E, de novo, agradecer o convite que o CETAM faz, né? O CETAM fez para mim, agradecer a parceria do Tiago, do André, né? Dos outros colegas aqui do CETAM que sempre tiveram o carinho e a atenção com os pacientes que eu encaminho para aqui. Né, destacar, e eu aproveito para fazer isso com missa de corpo presente, né, a qualidade que o CETAM entrega nos seus laudos, nas suas imagens, né, que eu acredito que isso tenha muito papel dos técnicos, né? A gente fala muito dos médicos, às vezes fala pouco dos técnicos. Né? O médico só consegue dar um bom laudo se tiver uma boa imagem. Isso, exatamente, né? E a atenção, né, que vocês dão quando a gente precisa discutir algum caso, alguma coisa desse sentido. Então, eu queria muito agradecer isso, né? E eu não sabia que existia esse espaço aqui de podcast. Então, agradeço de novo aí a oportunidade que vocês estão dando para a gente poder fazer divulgação de ciência, né? Que é uma coisa muito importante numa época de tanta pseudociência, de tanta bobagem, de tanta fake news que rola por aí. Você ter a oportunidade de comunicar coisa baseada em evidência, baseada em ciência, eu acho que é importante. A internet espalha isso para alguns lugares que às vezes a pessoa não tem esse acesso. Sim, sem dúvida. Essa é a nossa missão aí da Era Educação, né? A gente fala levar segurança através do conhecimento, né? Quando você leva conhecimento, você expande aí. Então, assim, para o doutor e para você que está nos assistindo, não deixa de se inscrever, de curtir, não só
o podcast no YouTube, mas temos também na parte ouvindo. Eu falo assim, tá na academia, vai fazer caminhada? Coloca a gente lá para ouvir, né? Então tem muita gente, não tenho tempo. Tem sim, você não vai fazer caminhada? Coloca o podcast, tá lá no Spotify, você consegue ouvir também aí. Perfeito. Mas agradeço muito, doutora, a presença, espero que vocês tenham gostado, que leve aí conhecimento, esclareça dúvidas, e se ainda ficou alguma dúvida, pode mandar pra gente, que a gente manda lá e coloca aí nas nossas redes sociais, eu corro lá e ligo pro doutor Edson aí para esclarecer. Muito obrigada a todos e até o próximo.